Queria dizer da minha alegria, do meu contentamento. Eu sou Luciana Gatti, cientista do INPE, uma mulher cientista. Então, eu queria dizer para vocês a minha alegria de estar aqui. Eu vim compartilhar com vocês o que nesses 20 anos estudando a Amazônia a gente foi aprendendo, né? É interessante dizer que pelos caminhos da ciência, né, da ciência formal, depois de 20 anos, hoje eu entendo muito o saber ancestral de vocês, né? Precisei apanhar estudando 20 anos para entender que a natureza, tudo está interligado, né? Tudo está conectado e todos nós fazemos parte disso e uma coisa interfere na outra. Então eu vou compartilhar com vocês como é que a gente chegou nisso, né? A caminhada que a gente fez. Deixa eu virar para cá para não puxar. Bom, olhando a Amazônia, né, tão grande, ali tem 7 milhões de quilômetros quadrados, mas é muito importante a gente entender que ali dentro tem muitas Amazônias com características diferentes, né? E essa foi a nossa primeira grande lição, né? Porque nós fazemos estudos em 4 localidades muito separadas, coletando com perfil de avião, e a gente foi encontrando respostas muito diferentes da floresta, né? E num primeiro momento a gente não entendia por que cada área dava um resultado diferente, né? Tá aqui os aviõezinhos que a gente usa, esses têm um motor, aí puxa o ar pelo buraquinho aqui na asa. Esses são 2, puxa o ar aqui, olha, chama janela de mau tempo. E aqui são 2 maletas, né? Uma tem 12 frascos de vidro dentro, a outra tem, né, uns compressorzinhos que empurram o ar para dentro dessas maletas, coleta o ar desse jeito aqui, olha, o aviãozinho sai do aeroporto, ele voa geralmente de 70 a 100 quilômetros e chega lá 4,4 quilômetros de altura. E aí coleta o primeiro frasquinho. Quando tem essa linha vermelha é porque estava coletando. Aí ele fica reto, vai coletando. Acabou de coletar aquele frasco, vem um aviso num visorzinho que o piloto tem, vai para tal altitude. Aí ele dá a volta e vai descendo no mesmo local, mais abaixo, coleta o segundo. Quando chega no laboratório, a gente analisa o dióxido de carbono, o metano, o N2O, que são os 3 principais gases de efeito estufa, e o monóxido de carbono, que é um excelente traçador de queima de biomassa. Dá para a gente ver quando está tendo queimada na floresta, né? E a gente calcula de onde veio aquele ar que a gente coletou. Cada linha dessa é um frasquinho, olha, o oceano, às vezes, a maior parte das vezes abaixo, viaja a Amazônia inteira, então onde tem os aviãozinhos são os 4 locais que a gente coleta. E assim a gente sabe de que região nós estamos vendo, né, aquele efeito. Então aqui vocês têm as 4 regiões. Primeiro a gente começou a coletar aqui, aí esse avião caiu, teve um acidente, passamos para cá, mas sempre são 4. E aí dá para ver sempre essas regiões. A boa notícia é que agora a gente está coletando aqui, ó. Então, aqui está abaixo de Tabatinga. Aqui é Tefé. A empresa perdeu uma aeronave, tirou o aviãozinho de Tefé e ficou difícil ter coleta. Pela segunda vez a gente mudou, agora nós estamos aqui. É uma empresa em Cruzeiro do Sul, tem 3 aviões, então a gente acha que vai durar mais tempo. E aí eles vão por aqui, assim, eles fazem coleta por aqui. O legal é que ele representa bem essa parte, veja que, porque é a massa de ar, né? Imagina o ar viajando pela Amazônia, né? Pega aqui, uma massinha de ar,
Veio do oceano, viajando. Conforme ela vai viajando, ela vai recebendo a influência de tudo que está acontecendo embaixo. Se está absorvendo gás carbônico, está diminuindo a concentração. Se está emitindo... Então, quando chega no local, a gente vê a resultante de todos os processos. Então, aqui está os 4 locais. Acima de 0, está emitindo gás carbônico. Abaixo de 0, está absorvendo. Então, presta atenção só nesses numerinhos aqui, ó. Veja, esse lado leste da Amazônia, aí eu estou falando estado do Pará, Mato Grosso, mais emite do que absorve. Olha, a maior parte do tempo está acima de 0. Só nesse períodozinho aqui que está abaixo de 0. E aqui embaixo também. E aí a gente não entendia. Por que que aqui emite tanto gás carbônico e aqui... Bom, aqui, gente, está pertinho de 0. Quer dizer, a floresta está conseguindo absorver o que o homem está emitindo de gás carbônico do lado de cá. Então, a floresta está mais absorvendo, porque o homem desmata, queima, vai um monte. Agora, aqui, essa floresta já está absorvendo muito menos, ou o homem que está emitindo muito mais, né? Porque veja que a maior parte do tempo ela está emitindo. E a gente não entendia por quê. Então, a gente começou a estudar um monte de coisa para tentar entender por quê. O que aconteceu com a Amazônia nessas regiões para ela estar mudando? E aí, a primeira coisa que a gente fez, a gente calculou quanto de área está desmatada em cada região dessa. Olha aqui, 37% desmatado. O povo fala, a Amazônia já foi 20% desmatado. Mas esse 20% é uma média para a Amazônia inteira. Mas cada região, o problema é que o desmatamento, gente, se concentra onde tem estrada, onde tem energia, onde tem porto, onde tem facilidade para vender o que eles, né, produzirem na terra desmatada. Então, o desmatamento vai ficando concentrado em determinadas regiões, que é aquele tal do arco do desmatamento, né? Então, olha, a região que mais emite... 37% desmatada, a segunda que mais emite, 28% desmatada, a terceira, 17%, e a quarta, 16%. O Código Florestal, ele coloca que a gente deve preservar 80% de floresta e só pode desmatar 20%. Olha a sabedoria do Código Florestal. Essa região está com desmatamento abaixo de 20 e a região da floresta amazônica que mais absorve carbono. Essa daqui que está... Gente, isso é média. Tem região aqui, conforme a gente vai vendo as partes do ano, que está mais de 40% desmatada. Bom, e aí vem o problema, qual é o efeito do desmatamento? Olha... Imagina a quantidade de água que o rio Amazonas joga no oceano. Vocês sabiam que o rio Amazonas joga 20% de toda a água doce no planeta, no oceano? Agora, imagina a floresta amazônica jogando uma quantidade de vapor de água quase igual o que o rio Amazonas joga no oceano. Gente, é um mundaréu de água por dia. É o tal dos rios voadores. E de onde que vem essa água? Ó, vamos fazer um pensamento aqui para a gente entender. Imagina que está vindo do oceano uma caixa d'água cheia de água. Né? Essa caixa d'água está vindo e tem um chuveirinho embaixo da caixa d'água. E aí a caixa d'água vai fazendo a viagem dela, mas o chuveirinho está fazendo chover, a caixa d'água está esvaziando, tá certo? Precisa encher essa caixa d'água para a chuva continuar rio abaixo. Quem que enche essa caixa d'água? As árvores enchem de 35% a 40%. Quem repõe esse vapor de água para continuar chovendo mais para frente
Em torno de 35% a 40%, em média, são as próprias árvores que pegam a água no estado líquido do solo e jogam na atmosfera. Então, olha só, a floresta, vamos botar lá nos serviços ecossistêmicos, aumentar a tua lista. A floresta participa da formação da chuva. Tem outra coisa, a água, ela está lá no estado líquido no solo. Para ela ir para a atmosfera, ela passa para o estado de vapor. Ela era líquida e virou vapor. Vocês se lembram, quando vocês vão nadar, vão tomar banho e não se enxuga, vocês já repararam que a pele gela, a pele esfria? Porque a água que estava líquida, para ela evaporar, ela precisa ganhar energia. Quando ela está vapor e chove, ela solta energia. Por isso que a gente sente aquele mormaço, né? A gente vê aquele calor úmido e fala, vai chover. É esse mormaço, é esse calor com umidade. Quando ela está evaporando, ela está roubando energia de onde ela está encostada. Então, ela também ajuda a esfriar a atmosfera. Olha, outro serviço ecossistêmico. Ela ajuda a fazer chuva, ajuda a resfriar a temperatura e ajuda a absorver carbono. Então, assim, tudo está interligado e, na verdade, os serviços que ela vai prestando, gente, são inúmeros. Agora, vamos pensar o outro lado? A gente desmata, tem regiões que estão 40% desmatada. Nessas regiões, tem muito menos chuva e aí fica muito mais quente. E tem um agravante. Durante a estação seca, vocês falam verão, né? Durante o verão, vem menos água do oceano para dentro da Amazônia. Então, a chuva vai depender mais da água que as florestas jogam na atmosfera. E aí, gente, é que está tendo toda essa transformação da Amazônia. Olha, imagina que em 2021, 18 árvores foram cortadas por segundo. Desculpa que esqueci em inglês aqui. Mas é isso, olha, 18 árvores cortadas por segundo, gente. No ano de 2021, como é que nós vamos reparar isso? Bom, aí são os 4 locais onde a gente faz, né? As medidas, olha. Isso daqui, gente, é o tanto que chove, tá? Então, assim, vocês têm aqui, ó, na linha preta é o tanto que chove por ano. Vamos olhar a linha vermelha? Repara só na linha vermelha. Olha só, essa região, 37% desmatada. Em 40 anos, perdeu 34% de chuva durante os meses de agosto, setembro e outubro. Aí o que acontece? A cada ano que passa, agosto, setembro, outubro, chove cada vez menos e fica mais quente. O que vai acontecer com a floresta? Vai queimar muito mais fácil. Aí vem o criminoso ambiental, desmata, espera uns 3 meses, a floresta está bem seca e está com fogo. Só que a floresta do lado, que não foi desmatada, também está seca. Vai queimar junto. Então, assim, o dano, o ano que vem, já não tem essas árvores desmatadas, vai chover menos ainda, vai estar mais seco, vai estar mais quente, o dano vai ser maior ainda, gente, isso é uma bola de neve. Isso é uma bola de neve cada vez maior. Olha, aqui 28% desmatado, perdeu 24% de chuva nesse período. Aqui perdeu 20% e aqui perdeu 20%. Mas, primeira coisa que a gente ficou quebrando a cabeça, por que essa região que está desmatada menos de 20%, já perdeu 20% da chuva no período da seca? Vamos lembrar da nossa caixa d'água, que ia chovendo, esvaziando e precisava das árvores para repor? Mas se a maior parte do desmatamento está aqui, já está indo menos chuva para o lado de cá. E isso, gente, a gente pode ir pensando, isso é para o Brasil inteiro. E aqui, em termos de temperatura, olha, aqui tem 40 anos.
Em vermelho está a temperatura nesses meses de agosto, setembro, outubro. Dá uma olhada nisso. Aqui, ó, 37% desmatado, cresceu quase 2 graus. Aqui, cresceu 2,5 graus. Outra pergunta que a gente fez muito tempo para a gente. Por que se aqui está mais desmatado, cresceu 1,9? E aqui, que está menos desmatado que aqui, também muito desmatado, né, gente? Aumentou 2,5. Isso é uma teoria nossa. Essa região aqui em cima tem muita superfície de água, né? O rio Amazonas, 200 quilômetros de largura, o Tapajós é 20 quilômetros de largura, aqui aqui é muita superfície de água que ajuda a evaporar e ajuda a resfriar a atmosfera. Então, aqui não esquentou tanto quanto aqui. Olha como as coisas vão se juntando, né? E aí, olha, eu queria falar para vocês o seguinte. Então, olha, agosto, setembro, outubro, ó, agosto, setembro, outubro, aumentou 2,5 graus. Agora, olha esse agosto e esse setembro. Em azul, é a média da primeira década. Aí tem 4 décadas, né? A primeira década, a temperatura média da primeira década está aqui. E da última década está aqui. Gente, olha como a temperatura está mudando. Aí, se a gente pegar só agosto e setembro, olha quanto que aumentou a temperatura, 1,3 graus. Gente, tem um monte de árvore da floresta que não aguenta uma condição de estação seca longa, mais quente e mais seca. Então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que, olha, tá vendo aqui o zero? Acima de zero está jogando gás carbônico para a atmosfera. Abaixo de zero está absorvendo. Olha aqui, ó. Olha, se a gente olhar a média dos primeiros 5 anos e comparar com a média dos últimos 5 anos, a emissão de carbono pela floresta aumentou 7 vezes. Num cenário minúsculo, gente. Nós estamos falando de 2010 a 2020 só. É muita coisa, né? E aí a gente vê, ó, a emissão de queimada tá estável. Nos 5 anos finais não aumentou, gente. A floresta está emitindo mais porque realmente, né? Quem está emitindo é a floresta que tem mais árvores morrendo do que crescendo. E isso, gente, isso é um cenário catastrófico, né? Então, assim, a resolução parece que ficou ruim, mas eu queria mostrar para vocês que, olha, aqui é criação de gado. Em azul é a criação de gado em todos os estados do Brasil, exceto a Amazônia. E em preto é a criação de gado na Amazônia. Dá uma olhada no final até 2020. Nós estamos deixando de criar gado no resto do Brasil para criar gado na Amazônia. Agora, olha aqui, ó. Vocês estão vendo essa linha marrom? Dá para ver? Exportação de madeira. Olha só, antes do ministro do Desmatamento, a exportação de madeira estava aqui, ó, não dá quase para ler, gente, mas aqui é em torno de 0,4. 0,4, sei lá, toneladas, não sei o quê. A resolução ficou muito ruim. Agora aqui é 1,4. É mais do que triplicou. Só nos primeiros 2 anos do ministro do Desmatamento. É uma loucura. É uma loucura. Aqui nós temos a área de soja, de milho, fala que está em moratória, mas só cresce, né? A área plantada na Amazônia. E isso daqui é o mapa de cabeça de gado. Aqui está São Félix do Xingu, né? Que é a cidade que mais emite gás de efeito estufa. Bom, gente, resumindo, olha,
o lado de cá da Amazônia, ficou tudo esquisito a minha apresentação, deu umas cortadas. 27% desmatada emite 10 vezes mais carbono do que o lado oeste, que está em média 11% desmatado. Esse é o cenário. E quando o pessoal faz estudo, medindo, na altura do peito, eles medem o diâmetro do caule. Eles também encontraram nessa região, olha, a floresta cada vez emitindo, absorvendo menos e indo para emitir, ó. Né? Deixa eu passar rápido isso daqui. E isso daqui é um mapa de mortalidade de árvore. É uma brasileira, Adriane Esquivel, ela é professora na Inglaterra. O tamanho do círculo tem a ver com quanto tem de mortalidade. Aí vocês veem que eles encontraram a mesma coisa que a gente. Então, assim, é uma situação realmente tétrica, né? E por isso que eu disse que levei 20 anos estudando isso para entender que tudo mexe com tudo, né? Hoje eu digo que a natureza é que nem um jogo de dominó. Você dá o peteleco no primeiro dominó e todo o resto vai sofrer na consequência, né? Só que, assim, o ser humano, ele conhece até o terceiro dominó, talvez até o quarto, mas tem todo o resto. Então, assim, sabedoria é a gente viver em harmonia com a natureza, né? Infelizmente, o modelo do que essa sociedade chama de desenvolvimento é um modelo altamente destrutivo que só vê no comodismo, né? Na riqueza que vai gerar, mas não vê a destruição que larga para trás. Só que, assim, a destruição chegou na gente. O planeta está gritando, falando com a gente, ou vocês mudam ou vocês vão ser mudados. E aí vai da gente ter sabedoria para mudar. E esse é o motivo da minha alegria de estar aqui. Porque a nossa união é que é a esperança de um futuro mais sábio. Né? Obrigada, gente. Muito obrigado, Luciana. Mais luz, né, nesse cenário de calamidade, de catástrofe, né, esses dados. A gente poderia ficar sem dormir. A gente até pode ficar, mas melhor a gente sonhar. Dormir, sonhar, acordar e fazer, que é o que nós estamos aqui hoje, reunidos para. E eu queria só fazer uma colaboraçãozinha, assim, é uma metáfora, mas que ajuda a identificar, porque muitas pessoas vêm falar para mim, mas poxa, 1,8 graus, que diferença faz? Vamos fazer 1,8 graus diferente aqui agora? Cadê o controle que vai funcionar? É brincadeira, não vamos precisar fazer. Mas é muito fácil mudar 2 graus para cima, 2 graus para baixo, isso não é do mundo, né? Aí é que tá. Vamos pensar no ser humano. Não, mas só, isso é em média. Em média. De 60 dias ou 90, você tem que considerar que se na média ele está 2 graus acima, no meio do dia ele está uns 7 graus acima. Sim. E de noite, menos. Então, assim, na média, fica mais. A temperatura máxima, que é essa bem no pico, aumentou muito. E a Adriane, que estuda a mortalidade de árvores, ela diz que a mortalidade está ligada à temperatura máxima. Olha aí. Porque também as plantas têm um limite de temperatura que elas funcionam. E esse limite não é muito longe dessas temperaturas mais altas que a gente costuma viver, como um dia bem quente. Assim, elas começam a parar de fazer fotossíntese. Se você aumentar mais a temperatura, ela para, né? Bloqueia 100% da fotossíntese, ela morre, se a gente parar sem respirar. Mas a comparação que eu ia fazer é o seguinte, mesmo considerando a média, que já é uma grande aproximação, mas pensa num ser humano. Se ele está a 37 graus de temperatura, e se ele tiver 1,5 grau maior, será que está tudo bem com ele? Ele vai estar com febre, ele está com 38,5. E aí as coisas funcionam totalmente diferentes no corpo febril. Os sistemas, né? E às vezes até colapsa o corpo, né? Tanto que quando passa muito, a gente tem que tomar antitérmico. Por mais que resultado de uma reação do corpo, essa reação pode ser fatal. Então, a floresta é um grande ser vivo, e essas mínimas
variação de temperatura mudam totalmente a fisiologia das plantas, né? Mudam as condições gerais de existência delas, né? As condições que elas precisam para viver, como a Cristina muito colocou. Eu sou biólogo, gosto muito dessa parte também, porque eu deixo eu da planta, né? Porque ela está sentindo aquele estresse, temperatura, hídrica e tal. Então, é assim, é pouco, pode parecer, né? Eu falo assim do diálogo, porque as pessoas sempre vêm abordar a gente que não acreditam que essas coisas são reais, né? Não, mas isso aí, olha, é pouquinho e tal. Não é. Esse pouquinho pode ser a diferença entre a vida e a morte, né? Então, nós temos uma atmosfera que está doente, está com febre, e ela vai contaminando, né, os outros sistemas, que aí contribuem mais ainda para essa febre aumentar. E esse é um processo que precisa voltar a ser controlado. E o controle passa pela ação de nós todos, né? Passa pela ação dos governos, passa pela ação das populações, da renúncia a alguns confortos que a gente tem hoje que geram todo esse arsenal de gases perigosos, né, que você também colocou, mas também passa por a gente manter o que dá equilíbrio nisso, que são as florestas. É uma obrigação que a gente tem. A gente não pode delegar isso para as próximas gerações. Aí, como os povos indígenas, a gente pode aprender, porque eles têm mantido essas condições, né, ideais da floresta. Então, é a hora de compartilhar isso. E a gente poder, como ciência, como o pessoal da tecnologia, nós também pode considerar, gerar retorno, gerar benefício para essa concepção, né, que existe das florestas estarem aí fazendo essa terra saudável.